Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé e o nosso tema de hoje é a volta de Jesus. Mas antes vamos agradecer os nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Agora sim vamos iniciar o nosso tema, a volta de Jesus. Hoje está um pouco difícil ouvir sobre esse tema, sobre a volta de Jesus, porque as pessoas estão mais voltadas para o seu eu, a sua vontade, como estão o tempo aí fora, e estamos esquecendo da volta de Jesus. Mas nós não podemos esquecer que Ele virá e não tardará, porque Jesus, Ele é o centro de tudo na nossa vida. Então não podemos esquecer de sua volta. Jesus, Ele se despiu de sua glória, por amor a mim e a você. Então não podemos esquecer o que Ele já nos disse. Uma certa vez Ele disse para os seus discípulos que não nos deixariam órfãos, que Ele voltaria para nos buscar. E em João 14:2 diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos ou morada. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, mas Ele iria e voltaria para nos buscar. Então é da vontade de Jesus que nós estejamos perto dEle, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que somos a igreja de Cristo e que Cristo é o noivo da igreja. Então precisamos, queridos, deixar entrar no nosso coração que a volta de Jesus, ela é real. Ela é mais real do que o ar que respiramos. Então a volta de Jesus é a verdade. E Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então nós não vamos conseguir viver em paz, viver bem neste mundo se não for por Jesus Cristo. E é por causa dele que eu e você vivemos, respiramos, nos movemos e existimos. Então Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, como está escrito que devemos também buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo na nossa vida será acrescentado, mas primeiro precisamos buscar o reino de Deus. Jesus, ele disse que na casa do Pai havia muitas moradas e que ele viria nos buscar. Sim, ele veio nos buscar para vivermos uma vida de amor e alegria com ele. Amém? Em Mateus 24:36 ao 39, diz assim: Jesus, ele quer que eu e você vivamos uma vida poderosamente nele. E aqui em Mateus 24:36, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus,
nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, aqui em Mateus 36, começa dizendo que quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Então, isso significa que nem eu, nem você sabemos o dia. Tem uma parte que diz que o dia virá como ladrão, isso é, de surpresa. Então, é por isso que devemos entender, que devemos viver o dia de hoje como fosse a volta de Cristo. Como ele estivesse voltando hoje. Então devemos sempre vigiar para que essa volta de Jesus não saia do nosso coração. E Jesus, ele disse que ele não sabe o dia nem a hora, só quem sabe é o Pai. Para que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que tudo já está preparado pelo Pai. Então a sua volta já está preparada. Então, a cada dia que se passa, está mais perto da volta de Cristo. E aqui no 39, no 38 ele diz: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, nos dias de hoje também está assim, né, meus irmãos? Não está diferente. Pessoas se casam, se descasam, se dão em casamento, festejam, como quem a vinda de Cristo está despercebida. Mas, meus amados, eu estou aqui nessa tarde para lhe dizer que Ele virá e não tardará. Está escrito em Hebreus. Então, precisamos crer, acreditar no que está escrito na palavra. No verso 44, desse mesmo versículo, diz assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então é numa hora que a gente não está nem pensando nessa volta. Então será numa hora que vamos achar até que ele não vem mais. Quando eu era menor, eu ouvia muitas pessoas dizer assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando, e até agora nada. E eu ficava com isso em mente. Eu disse: é verdade, diz que Jesus está voltando, mas hoje que eu já estou numa idade mais avançada, vamos dizer assim, eu entendi e dei graças a Deus, porque Jesus me esperou para que eu entenda que Ele é o centro da minha vida. E assim é com você. Talvez você não sabia disso, mas vai saber a partir de agora, que Jesus quer que você chegue para Ele a cada dia. E que entenda que Jesus é o centro da sua vida. De que você não precisa nada além de Jesus, porque tudo está nele. Amém, queridos? É nessas coisas que precisamos crer, acreditar. Também já ouvi muitas pessoas dizer assim: Jesus está voltando, que Ele me espere eu casar, que Ele me espere eu arrumar um emprego, que Ele me espere passar no vestibular. Ele é que sabe da nossa vida. É Ele que cuida de nós. Ele tem cuidado de nós todos os dias. O que nos resta é entender que o amanhã só pertence a Ele. Amém? Em 1 Timóteo 2,4 diz assim: que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Então, a volta de Jesus
devemos dar graças a Deus, porque se ele vir hoje, vamos estar com ele. Mas Deus quer que todos, é do desejo de Deus que todos sejam salvos, porque Deus não tem filho predileto. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O homem pode até fazer, mas Deus, ele não faz. Ele nos ama por igual, ele ama todos, ele quer todos, ele abraça todos, ele faz milagres a todos, aqueles que clamam por ele. Amém, queridos? E ele virá e a sua volta está próxima a cada dia. Em Hebreus 10:37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Glória a Deus. Então não devemos achar que a volta dele está retardada, que vai demorar. Não. Precisamos colocar no nosso coração que a cada dia ele está mais próximo da sua volta para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e tudo aqui vai ficar. A Bíblia nos ensina assim, que céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, porque a palavra de Deus é firmada nele, e Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então essa palavra será cumprida. Amém? Não há outro caminho para viver se não for com Jesus. Tudo aqui vai ficar. Está escrito que céus e terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Em Mateus 24:35, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Então devemos entender que só o Senhor é Deus. Amém? Se você saiu, querido, dos caminhos do Senhor, volte, reinicia. Sabe que Deus está lhe esperando de braços abertos? A cada dia, quando você abre os seus olhos, Ele está te esperando. Sabe que quando você está dormindo, Ele está cuidando de tudo para você, está escrito. Então Deus, Ele quer sempre estar com você. Mas será que você quer estar sempre com Ele? Porque às vezes a nossa vontade, ela fala mais alto, né? Na nossa alma, né? Na nossa vida, na nossa vontade. Mas só que o Senhor, Ele nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco. Vamos ler o que está escrito em Lucas 15:11. Aleluia. Lucas 15:11. Diz assim: é a parábola do filho perdido, do filho pródigo, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Vamos parar aqui um pouquinho. O filho pródigo, ele pediu a herança ao pai.
E o pai deu a parte dele da herança. E ele saiu da casa do pai e saiu gastando, fazendo coisas que não devia. E aí ficou sem nada. Ao chegar num lugar, ele passou a ser o empregado desse homem. E lá ele queria comer comida de porcos. E mesmo assim, lhe faltou. E ele aí viu que na casa do pai os empregados tinham comida para comer. E ele se arrependeu e voltou. Às vezes, quando a gente sai da presença do Senhor, estamos assim, perdidos, sem saber às vezes nem o que fazer. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: volte para os meus caminhos, volte a ouvir a minha palavra, volte a fazer a minha vontade. E aí, meus irmãos, esse filho, ele voltou e disse assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quem disse isso ao pai foi o filho. E olha o pai. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o pai avistou o filho de longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, é o sentimento que Deus tem quando voltamos para Ele. Deus, ele tem compaixão de nós. E olha o que o pai fez. Correu para seu filho e o abraçou e beijou. Glória a Deus. O pai correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vista nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este é meu filho. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém, queridos? Então o pai se alegrou da volta do filho. O pai gostou. O pai fez um banquete, uma festa. O pai mudou as suas vestes, tirou aquela que estava suja do passado e colocou as vestes limpas. Colocou um anel em seu dedo, deu autoridade e colocou sandália em seus pés. Oh, queridos, esse pai é tão bom, ele é maravilhoso. E sabe que Jesus, ele foi morto na cruz para nos salvar. Todo o sacrifício de Jesus foi por amor a mim e a você. Jesus, está escrito que ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Tudo que Jesus fez foi o que ele viu o Pai fazer. A Bíblia nos ensina que Jesus é a expressão exata do Pai. Ele se despiu de sua glória e veio como um homem para passar o que passou por amor a nós. Glória a Deus por isso. Então não podemos esquecer da volta de Jesus. É por isso que quando nos afastamos, devemos chegar rápido, chegar para perto de Cristo, para entender que Ele é o nosso sustento, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso amigo. Sabe que Ele é um amigo que você pode contar tudo que estiver no seu coração e Ele jamais contará para alguém? Porque Ele é aquele que resolve. Ele é aquele que nos anima. Uma certa vez Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus disse também que a paz dele o mundo não ia conhecer. A minha paz eu vos dou. Não a dou a que o mundo dá. Então o mundo não tem paz para nós.
A nossa paz está em Jesus, está em Deus, que é a paz que excede todo o entendimento. Então precisamos a cada dia fazer como esse rapaz, ele voltou para os braços do Pai. Ele esqueceu o que ele vinha pensando e voltou arrependido para o caminho do Pai. E o Pai se alegrou. O Pai fez uma festa de alegria. Assim Ele faz quando eu e você nos voltamos para Ele. Quando a gente se prostra para o Pai, Ele está com os ouvidos abertos para nós. Amém? Glória a Deus. O Pai, Ele não olhou o que Ele fez, mas se regozijou com a alegria da volta do Filho para casa. O Pai nos ama, queridos. Não tem ninguém que nos ama mais do que Deus. Esse deve ser o ensinamento sempre que devemos dar aos nossos filhos, aos nossos amigos, ao nosso cônjuge, de que ninguém nos ama mais do que Jesus, que é um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que nunca nos abandona. Por isso que está escrito que Ele disse que Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Porque Ele é Ele é o grande El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Então é assim que devemos viver, é nele que devemos nos alegrar. A volta de Cristo é real. Esse mundo, ele quer trazer coisas para a gente diferente, para que a gente se iluda. Mas Deus não. É o que Ele escreveu na sua palavra. Amém? Eu peço a Deus que essa palavra entre no seu coração, que entre no seu pensamento e que você pense que Jesus sempre Ele está contigo. Amém? Então vamos orar. Pai, eu quero lhe agradecer, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra, pelo teu Filho amado Jesus, Pai. Pai, que nós estejamos preparados para essa volta maravilhosa, essa volta, Pai, que nos alegra, que estejamos sempre prontos, Pai, para a volta de Jesus e que Ele encontre em nós um coração, Pai, contrito, quebrantado, que o Senhor não rejeita. Pai, muito obrigado por cada um que está me ouvindo nessa tarde, Pai, e que eles entendam que o amor de Deus é real, que o amor do Senhor não existe outro igual. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.